Bom dia, meninos. Hoje, gente, eu quero que vocês peguem o livro 3, que nós estamos iniciando ele agora, tá? Depois de muito tempo. Pega na página 68 e 69, que nós vamos falar sobre segmentos proporcionais. Proporcionais tem a ver também com o que nós já estudamos lá atrás sobre razão e proporção, tá? E segmentos, justamente são segmentos de reta, tá? Onde nós podemos comparar dois segmentos de reta, verificando a razão numérica entre as medidas desses segmentos, tá? Então, vamos considerar essa reta aqui, tá? Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, B, e aqui eu tenho o ponto C, tá? Essa distância aqui, ó, nós vamos chamar de U, ou seja, tipo como se fosse uma unidade cada pedacinho desse aqui. Aqui tá torto, né? Mas cada pedacinho desse tem a mesma medida, tá bom? Então, o segmento ele tá repartido em partes iguais, que chamaremos de U, certo? Então, tá. Eu vou dizer para vocês que a medida do segmento AB, lembrando que segmento, gente, tem um tracinho aqui em cima para dizer que é um segmento de reta, tá? Que o segmento AB vale 3 unidades. Por quê, ó? Do A para o B eu tenho um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, e cada um é unidade, então eu tenho 3 unidades, tá? Eu vou dizer que a medida do segmento BC é igual a 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades, certo? E eu posso dizer ainda que a medida maior, o segmento maior, que vai de A a C, ele mede 7 unidades. Eu tenho um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pedaços, certo? Então, como que nós podemos estabelecer essa comparação? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar razões. Lembra o que são razões? Razões são frações, e frações nada mais é que uma divisão. Então, vamos lá. Primeiramente, observe alguns exemplos. Eu posso dizer que o segmento AB sobre o segmento BC, tá? Eu posso fazer essa relação, ó. Dizer que AB sobre BC, essa razão torna qual razão em relação às unidades? Quem é a B? 3 unidades, né? Sobre BC, quem é o segmento BC? 4 unidades. Então, eu tenho que o segmento AB sobre BC é 3 sobre 4, tá? Então, eu posso fazer AB sobre BC. Posso fazer ainda AB, eu posso dizer que o segmento AB sobre AC, ou seja, o todo, tá bom? Então, quem é AB? 3 unidades. E quem é AC? 7 unidades. Isso me dá a razão 3 sobre 7. E posso dizer ainda, pegar o meu todo, o tamanho dele todo, o segmento AC, sobre o segmento BC. Quem é AC? 7. E quem é BC, tá aqui, 4, tá? Então, a razão de AC sobre BC é 7 sobre 4, tá? É importante observar que a razão entre o segmento AB e o segmento BC é o inverso da razão entre o segmento BC e AB. É como se eu apenas trocasse de lugar, certo? Então, tá. Então, vamos lá para uma reta, onde eu tenho aqui, ó, segmento AB, que vale 4 centímetros. Tenho o segmento CD, que vale 5 centímetros. Tenho o segmento EF, que vale 8 centímetros. E tenho o segmento GH, que vale 10 centímetros. E ele quer saber se esses segmentos de reta são proporcionais ou não. Então, vamos lá.
Primeiramente, a gente tem que observar para os comandos dele, tá? Vamos analisar as medidas de cada um dos segmentos. Eu tenho AB sobre CD. Vamos lá fazer AB sobre CD. Vai ficar como? Quem é AB? 4 e CD 5. Ok. Nós fazemos de 2 em 2, tá? Então, eu peguei o segmento AB sobre CD. Agora, eu vou pegar o segmento EF sobre GH. Quem é EF? 8. E quem é GH? 10. Tá. Eles vão ser proporcionais se essa razão for igual a essa. Ah, tia, mas não tá igual. Realmente não tá igual, mas pode se tornar igual. Como? Eu posso simplificar essa fração. Onde eu posso dividir por quanto aqui? Por 2, ó. Lembrando que eu divido o numerador e o denominador. 8 dividido por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Eu tenho a mesma razão, ó. Quando isso acontece, eu digo que esses segmentos são proporcionais nessa ordem, tá, gente? Nessa ordem de ABCD, ED, EFGH, tá bom? Então, eu posso dizer aqui que o segmento ABCD é proporcional, lembra que proporcional a gente usa a igualdade? É proporcional a EFGH. Lembrando que em uma atividade, se ele me der esses segmentos e ficar faltando algum, nós vamos resolver de qual forma? Por regra de 3, tá? Regra de 3. Onde eu vou ter que utilizar, quando eu não sei o valor, eu coloco x, tá? Digamos que eu não soubesse o valor desse daqui. Colocaria x sobre 5, que é igual a 8 sobre 10. E resolvo por regra de 3, tá bom? Isso é um exemplo quando não tiver o valor. Então, nisso, gente, para que a gente estuda esses segmentos de reta, se eles são proporcionais ou não? Para a gente verificar a questão das figuras geométricas. Digamos que eu tenho 2 quadrados, onde eu tenho aqui o segmento de reta B, DC. Esse segmento aqui vale 5 centímetros e esse vale 4 centímetros. E eu tenho um outro maior, tá? Que é o EF, segue o mesmo raciocínio aqui dos segmentos de reta. EFHG, onde esse aqui mede 8 centímetros e esse 10 centímetros, tá? Eu preciso que vocês estejam atentos a uma coisa. Para nós sabermos sobre os segmentos se eles são proporcionais, primeiramente eles devem estar na mesma grandeza, tá? Se um tiver em centímetro, o outro tem que estar em centímetro. Se um tiver em metro, o outro tem que estar em metro. Se não tiver, eles não vão ser proporcionais, tá bom? Ou vai ter caso que nós vamos ter que transformar, tá? O milímetro em centímetro e assim sucessivamente. Então, gente, presta atenção aqui, ó, que eu tenho 5 sobre 4 e 10 sobre 8. Nessa ordem aqui, ó, de AB sobre BC, que é igual a EF sobre FG. Onde quem é AB 5 e BC 4, que é igual, quem é EF 10 e FG 8. Como nós vimos no outro exemplo, eles vão ser diretamente proporcionais, porque na hora que eu simplificar isso aqui também vai dar 5 sobre 4. E o que isso acontece, gente? Eles são, quando acontece isso das razões serem iguais nessa ordem de segmentos, o que acontece? Eu digo que esse retângulo ou quadrado, qualquer que seja a figura que nós fizermos, é semelhante a essa aqui, tá? Porque nós vamos trabalhar na frente os movimentos de reflexão, de rotação, e nós vamos verificar, vamos trabalhar a questão de ampliar a figura, reduzir a figura, e é justamente essa questão de semelhança que nós temos que ter em mente. Por quê? No computador, no celular, é muito simples de nós ampliarmos uma figura, né? E o que vem a ser esse ampliar? Ele vai aumentar a figura, só que na mesma proporção, tanto de comprimento como de altura. Ele vai crescer na mesma proporção. Ou vai diminuir na mesma proporção, certo? Por isso que é importante ter essas razões iguais para eles serem
semelhantes, tá bom? Tô postando essa aula lá agora. Qualquer dúvida, entra aqui que nós estamos na aula de matemática, tá? E vou estar postando as atividades também, tá? Beijos.